A Baía dos Porcos, o dia em que um império tropeçou. Abril de 1961. Uma praia remota em Cuba entraria para a história como o cenário de uma das mais desastrosas operações estratégicas dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. A missão, arquitetada pela CIA para ser rápida, precisa e devastadora, acabou se tornando um dos maiores vexames militares de Washington. O objetivo era direto: derrubar Fidel Castro, recém-chegado ao poder, após liderar a revolução que depôs Fulgêncio Batista. Mas o plano, concebido nas sombras, colapsou à luz do dia. Cerca de 1.400 exilados cubanos da Brigada 2506, treinados secretamente, foram enviados para invadir a ilha, confiantes de que seriam recebidos como libertadores. A realidade, porém, foi implacável. O apoio popular esperado jamais se concretizou. Os invasores foram vistos não como heróis, mas como agentes de uma tentativa estrangeira de recolonização. Desde o início, o plano estava condenado. O terreno do fracasso. A escolha da Baía dos Porcos como ponto de desembarque foi um erro estratégico grave. A região, cercada por manguezais e de difícil acesso, oferecia mais obstáculos do que vantagens. Em vez de facilitar o avanço das tropas, o ambiente natural se tornou um labirinto hostil. Paralelamente, os bombardeios prévios falharam em neutralizar a força aérea cubana. Resultado: Castro pôde reagir com força total. Em menos de 72 horas, tanques avançaram, aviões atacaram, e os invasores estavam encurralados, sem suprimentos, sem reforços, sem saída. Mais de 1.000 foram capturados. O mundo assistia, em tempo real, ao tropeço de uma superpotência. O peso político da derrota. A derrota não foi apenas militar. Foi um golpe político profundo para John F. Kennedy. Recém-empossado, o presidente americano teve que assumir publicamente a responsabilidade pelo fiasco. O que deveria ser uma demonstração de força contra o comunismo acabou fortalecendo Castro e aproximando Cuba ainda mais da União Soviética. O fracasso pavimentou o caminho para um confronto ainda mais perigoso: a crise dos mísseis de 1962, quando a instalação de ogivas nucleares soviéticas em solo cubano colocou o planeta à beira de uma guerra nuclear. A sombra da Baía dos Porcos se tornava cada vez mais densa, uma cicatriz na geopolítica. Décadas se passaram, mas o episódio permanece como uma cicatriz na memória da política internacional. Para Cuba, foi o símbolo da resistência contra o imperialismo. A prova de que um país pequeno podia enfrentar uma superpotência. Para os Estados Unidos, uma lição amarga sobre os limites da intervenção estrangeira e os perigos de confiar em operações secretas mal planejadas. E para o mundo, um lembrete claro: poder militar não garante vitória. No fim, a história mostrou que planos feitos nas sombras podem ser expostos pela luz da verdade. Aqui no Itanimully, seguimos revelando os capítulos ocultos da história, aqueles que escapam das narrativas oficiais e mostram o que realmente aconteceu nas entrelinhas. A arrogância da inteligência. Pouco se fala sobre a arrogância por trás da operação. A CIA acreditava que bastaria treinar exilados cubanos para provocar uma insurreição popular. Mas a realidade era outra. Apesar das críticas internas, muitos cubanos viam Fidel como um líder nacionalista que havia derrubado um regime corrupto apoiado pelos próprios americanos. A invasão foi interpretada como uma tentativa descarada de recolonização. O governo cubano soube capitalizar o momento. Cada derrota da Brigada 2506 foi transformada em propaganda, fortalecendo a coesão do regime e consolidando a legitimidade de Castro perante o povo. O efeito dominó na América Latina. O impacto da Baía dos Porcos reverberou por toda a América Latina. A falha da invasão enviou uma mensagem clara: os Estados Unidos não eram invencíveis. Movimentos revolucionários,
inspirados pelo exemplo cubano, começaram a ganhar força em diversos países. A retórica de Castro se espalhou como combustível para guerrilhas. Washington, por sua vez, percebeu que a guerra ideológica não poderia ser vencida apenas com armas. Nascia a Aliança para o Progresso, iniciativa de Kennedy para conter o avanço socialista por meio de ajuda econômica e influência cultural. Em outras palavras, a Baía dos Porcos não apenas mudou Cuba, ela redefiniu a estratégia americana para lidar com a América Latina nas décadas seguintes.